2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 18, porém nós vamos ler o versículo 16, que ele também faz parte do assunto a ser ministrado nesta noite, amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que na realidade, a grande verdade, ela seria a terceira carta, ou a carta, como se dizem as cartas que foram extraviadas, né? 2 Coríntios, é logo depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, antes de Gálatas, Filipenses, Colossenses, ok? Todos se encontraram, amém? Vamos acompanhar a leitura então, que diz assim, verso 16, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E o verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Até aqui, meus queridos. Amém? Podemos sentar? Certo? Eu quero compartilhar com vocês nesta noite, nesta tarde ainda, né? Hábito de pregar à noite. Nesta tarde, algo muito precioso, amados, que Deus colocou no meu coração. Às vezes, algumas coisas que nós atravessamos é porque nos falta um pouco de perspectiva. Às vezes sofremos por falta de perspectiva. Hoje eu até gostaria de ter colocado elas no PowerPoint, mas eu estou tentando me adequar. Quando de repente concluir, digo, mas faltou isso, faltou aquilo. Eu digo, meu Deus, próximo culto eu vou colocar por indicação de um irmão, eu amei a sua ideia de colocar os pontos da mensagem ali. Próximo culto sai em nome de Jesus. Bem, meus amados, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, não atentando nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Eu gostaria de nesta noite nós entendermos que nós precisamos viver aqui na terra, mas com a perspectiva da eternidade. Ou seja, nós olharmos para a eternidade, porque somos chamados para isso, para olhar para a eternidade, como o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, não vamos atender, não vamos estar olhando apenas para aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, mas vamos olhar e vamos ficar atentos para aquilo que não se vê. Como assim? Como é que eu vou olhar aquilo que eu não vejo? Como é que eu vou perceber aquilo que eu não enxergo? E ele diz, porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas são passageiras, né? Tem uma tradução que diz assim, porque são efêmeras. A palavra efêmera quer dizer aquilo que dura apenas um dia e nada mais. Ele diz, enquanto que as que não se veem, elas são eternas. Aí me fez lembrar daquela história de dois prisioneiros que estavam dentro de uma cela e uma janelinha pequena, e um resmungava, reclamava muito da vida porque estava trancafiado naquela cela tão pequena, e reclamava porque só conseguia ver um pedaço do lado de fora, e reclamava, vivia reclamando dia e noite. O outro prisioneiro olhava para a mesma janela e ficava extasiado, ficava esperançoso. E aí o outro perguntou, mas como é que tu consegue criar tanta esperança olhando para aquela janela, sabendo que nós estamos presos dentro desse cubículo? E ele disse, porque um dia eu vou sair daqui e eu vou conseguir ver esse imenso céu, eu vou conseguir ver a grandeza que é o lado de fora. Há pessoas que a sua vida é uma desgraça,
porque elas estão vendo por uma janelinha. Mas outros têm uma expectativa, amados, muito maior. E eu entendo que a nossa vida, ela sempre é norteada por aquilo que a gente vê. Por exemplo, se é um vizinho, eu achar que aquele vizinho não presta, eu vou viver a vida inteira julgando que ele não presta. Mas eu posso olhar por uma outra perspectiva e descobrir que naquela pessoa a riqueza é a preciosidade. Então, qual é a perspectiva que nós olhamos, que nós enxergamos e que nós percebemos as coisas? A vida, irmãos, ela vai ficar mais leve quando nós enfrentamos e olhamos as coisas pelo óculos da eternidade. E nesta noite eu quero falar sobre isso com vocês, né? Que é vivendo na terra, esse é o tema, vivendo na terra com a perspectiva da eternidade, né? Quando Deus criou o homem, Deus não estava pensando em colocar limite no tempo de vida. Também Deus não estava pensando em criar o homem para o sofrimento. Nós sabemos que, biblicamente, que o homem sofre em decorrência do seu afastamento de Deus e do seu distanciamento de Deus. Mas Deus, já no princípio, Deus nos criou também, Deus nos criou para a eternidade. E a maneira certa, a maneira correta para nós vivermos é tendo os pés no chão, mas tendo os nossos olhos na eternidade, tendo os nossos olhos no céu, e não apenas aqui na terra. Nós sabemos, meus amados, que aqui tudo é passageiro. Nós sabemos também que daqui nós não levamos nada. Nós sabemos que aqui tudo é temporizado. Tudo tem um limite do tempo, tudo tem uma validade. Na eternidade não é computado o tempo, não existe tempo computado na eternidade. É como um relógio travado, que não deixa o tempo andar, que não deixa o tempo prosseguir. E uma das primeiras coisas que eu aprendo nisto, é aquilo que está em Lucas capítulo 23, verso 43. E olhando para a eternidade, eu vejo que as nossas orações, elas devem ser focadas na eternidade. As nossas orações devem ser focadas na eternidade, naquilo que é eterno, e não naquilo que é terreno. É comum o ser humano chegar diante de Deus e dizer: Deus, me abençoa isso, Deus me abençoa naquilo, Deus me abençoa naquele outro, e pedindo coisas para o Senhor, e rogando bens ao Senhor, buscando em Deus prosperidade. Não que o seja errado buscarmos bênçãos diante de Deus, porque Deus é o dono da bênção, Ele é o abençoador. Mas Lucas 23, 43, nós vamos encontrar a situação em que estavam dois crucificados com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que um estava à sua direita e o outro estava à sua esquerda. Um disse para o Senhor Jesus: Senhor, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, desce da cruz, livra-te daí e livra também a gente. Ele fez uma oração para a terra. Ele queria mesmo era sair daquela situação. Ele queria se livrar daquela cruz, daquela prisão e da condenação. Ele estava olhando, querendo escapar daquela condenação e da cruz, do castigo que ele merecia. Então ele pede para Deus, ele pede para o Senhor Jesus algo para aqui, algo para a terra. O outro disse: nem sequer tu temes a Deus. Nós estamos aqui pagando por aquilo que nós cometemos, mas esse não fez mal nenhum. E ele clama ao Senhor Jesus, ele faz uma oração. Que oração ele faz? A oração, irmãos, ele faz uma oração para a eternidade. Ele pede algo para a eternidade. Ele não pede algo para aqui, para o hoje, para o agora. A sua oração: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. Ele pede algo pela eternidade. E devemos aprender, meus amados, que nós devemos orar por aquilo que é eterno, não apenas por aquilo que é passageiro. Aí vai mostrar a nossa essência, se somos nascidos de novo, se temos a essência de Deus na nossa vida, de acordo com as nossas orações. As nossas orações revelam o nosso relacionamento com Deus. Um pediu para viver as coisas na terra, e outro viveu
outro pediu para a eternidade. Como tem sido a sua oração? De que lado da cruz você está? Que tipo de oração nós fazemos? Nos identificamos mais com o condenado da direita ou o condenado da esquerda? Pedimos para aquilo que é eterno ou queremos apenas as coisas que são terrenas? Segunda lição que eu aprendo, meus amados, a respeito de viver na terra, mas com a perspectiva da eternidade. Que as nossas atitudes, elas devem ser praticadas. As nossas atitudes devem ser praticadas com foco na eternidade. Se o primeiro ponto da mensagem fala da nossa oração, ela tem que ter o foco também na eternidade. As nossas atitudes também com foco na eternidade. Lembre-se que quando Jesus diz o seguinte: quando alguém te bater numa face, o que Jesus diz para fazer? Dará outra, mas nem me pagando não do outro lado. Não é assim que nós pensamos na prática? A teoria a gente sabe que a Bíblia diz isso, mas na hora de nós nos irritarmos, nós não queremos fazer. Falou mal de você, você avança em cima. Você descobre algum desafeto, você vai tentar resolver. Meus amados, nós na prática, nos falta esse outro lado. E sabe por que é tão difícil para algumas pessoas praticar o outro lado? Porque a gente não tem a perspectiva da eternidade. Quando a gente tem uma perspectiva da eternidade, bateu de um lado, nós estamos pensando, bom, por causa da eternidade, por causa daquilo que eu visualizo num macro, por aquilo que eu detecto numa visão maior e mais ampla, pode bater do outro lado. Porque nós sabemos, meus amados, e nós entendemos, certo? Que a perspectiva ela é muito maior, e ela não é apenas aqui, não é apenas agora, quando nos é mandado caminhar a segunda milha. Às vezes não queremos porque a nossa perspectiva está apenas a nível de chão, a nível de terra. Eu acho que consegue entender um pouquinho mais aquela pessoa que fica madrugadas inteiras, final de semana, estudando, lendo e se preparando para a faculdade, para o Enem, para conseguir uma vaga, seja no ProUni, seja qualquer situação, ou em uma outra instituição. Aquela pessoa ela está se desgastando estudando, para poder projetar o seu futuro aqui na terra, algo melhor aqui na terra, se esforçando, se dedicando, se empenhando ao máximo, para tentar alguma coisa. Ora, meus amados, quando nós entendemos essa perspectiva que nós devemos ter, viver na terra com a perspectiva da eternidade, então não é difícil nós deixarmos bater o outro lado, ou caminharmos a segunda milha. A eternidade, irmãos, ela começa no momento que tomamos uma decisão por andar com Jesus. Nós estamos no mundo, diz o Senhor Jesus, mas nós não somos do mundo. Então nós precisamos viver com a perspectiva na eternidade. Paulo mesmo ele vai instruir a respeito de muitas nuances sobre casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz o seguinte, olha só, a maneira e forma de viver. Irmãos, o que eu quero dizer é isto, diz ele lá no versículo 29. Não nos resta muito tempo. Daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como não estivessem rindo. E os que compram como se não fossem deles aquilo que compram. Ou seja, não me considero dono de nada. Os que tratam as coisas desse mundo como se não tivessem ocupado com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Ou seja, é um olhar numa perspectiva, meus amados, que nós podemos enfrentar qualquer outra situação, porque o nosso foco ele é muito maior do que aquilo que nós estamos enxergando, daquilo que nós estamos vendo. Deus, meus amados, Ele coloca dentro de nós algo extraordinário, ok? Eu acho tão lindo, por exemplo, como o testemunho dos 2 jovens moravianos. Eles venderam a si, para trabalhar como escravo, viver como escravo numa ilha, para poder evangelizar os habitantes de determinada ilha que eram escravos também. Por que esses jovens fizeram isto? O que os motivou a vender-se para trabalhar como escravo
evangelizar os escravos e morrer como escravo naquela ilha. O que leva eles a tomar essa atitude? Meus amados, eu só digo o seguinte: quem toma uma atitude desta é porque o seu olhar não está na perspectiva apenas de terra, mas há uma perspectiva, há uma perspectiva muito maior. Que move, que dirige as suas vidas. Há uma perspectiva muito maior, amados, de alguém vender a si mesmo, não considerar a sua vida preciosa, e não olhar para si, não viver para si, porque tem uma perspectiva maior. As nossas ações, as nossas atitudes, elas vão mostrar exatamente qual é a perspectiva que nós temos. Os nossos valores também, eles vão sendo mudados diante da perspectiva da eternidade. Tudo muda quando nós consideramos, meus amados, a nossa vida sob a perspectiva da eternidade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer: no passado, todas estas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. Ou seja, ele vai dizer: eu considero tudo como perda, por causa de Cristo. Paulo, ele está olhando a circunstância, a perseguição, e esta carta que ele está escrevendo dentro de uma prisão, ele está olhando dentro de uma perspectiva da eternidade. Paulo, ele vai dizer a irmãos: alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo quando ele está dentro de uma prisão. Não poderia ele dizer: faça alguma coisa para me tirar daqui, eu não aguento mais essa prisão. A comida é ruim, a cama é ruim, aqui somos maltratados, aqui nós somos tratados como um animal, pior do que animal. Ele não se queixa, pelo contrário, ele consegue produzir cartas para aliviar a dor da igreja e para ensinar a igreja, e ele mesmo que vai dizer: irmãos, se alegre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que ele escreve, ele fala isso? Porque ele tem uma perspectiva da eternidade. Meus amados, se nós olharmos para a eternidade, nunca será nada difícil para nós. E aqui eu trago uma palavra para a liderança da igreja. Gente, nunca para nós vai ser: é difícil 2 cultos agora, orar 2 cultos, né? Os irmãos do louvor, o pessoal da recepção, nossos queridos também do Ministério Infantil e todos os demais ministérios. 2 cultos. Mas que difícil, a gente tem que ficar em 2 cultos. Chega às 4 da tarde, vamos sair daqui perto das 10 da noite. Realmente é difícil, quando a nossa perspectiva é só terra. Porém, quando a nossa perspectiva é visando a eternidade, nada é difícil. Nunca algo vai ser difícil quando a minha perspectiva ela está focada naquilo que é eterno. Nunca há um problema ou dificuldade de ficar um pouquinho mais. É uma alegria, é um gozo indizível, porque a minha perspectiva ela é muito maior do que aquilo que eu estou vendo. Vamos fazer mutirão? Vamos nessa. Vai ter vigília? Vamos nessa, estamos nessa. Jornada de oração? Estamos nessa. Aos propósitos? Vamos nessa. Até mesmo ofertar, dizimar, a minha perspectiva é da eternidade, não é algo terreno. Meus amados, nós só conseguimos nos comprometer com o reino de Deus quando nós temos uma perspectiva da eternidade. Quando a nossa perspectiva é apenas terra, terrena, não, esse ar aqui pode desligar, filho. Obrigado. Obrigado pela percepção. Quando a nossa perspectiva, irmãos, é apenas a terra, tudo é ruim, tudo é queixa, tudo é motivo para lamentar. Agora, quando a nossa perspectiva, meus irmãos, é do reino, ela é ampla e ela é uma perspectiva do céu. Que bênção que é. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu me gastarei e eu me deixarei gastar ainda mais. Por quê? A perspectiva dele é do céu. A perspectiva dele é eterna. E às vezes, as lutas, os problemas que nós enfrentamos, nós reclamamos na vida, porque a nossa perspectiva é apenas terrena. Quando a nossa perspectiva é a perspectiva da eternidade, nada é difícil o problema, até as aflições desse mundo.
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, versículo 17, no capítulo 4 que nós lemos, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação. Ele diz assim, ó, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E o verso 16 ele vai dizer, porque não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. É por isso que Jesus, meus amados, ele não se abalou, que Jesus não se abateu quando foi julgado. Estava tranquilo, estava sereno, estava calmo. Mesmo sendo julgado injustamente. Jesus não vociferou, reclamou ou achou ruim. Mas a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda, conduzida ao matadouro. Por quê? A perspectiva de Jesus era a eternidade. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente sofre porque perdemos a perspectiva da eternidade. E só olhamos a terra. E só vivemos a terra, como as coisas fossem ficar aqui. Ah, e se o partido tal ganhar, e se o tal perder? Que diferença vai fazer para quem tem a perspectiva na eternidade? Vai mudar alguma coisa? Uma coisa aqui, outra lá? Nós vamos ficar seguros no Senhor nosso Deus. Amém? Há irmãos nossos que estão sendo perseguidos debaixo de pressão em alguns países, estão lá, felizes da vida, servindo a Cristo Jesus. Tá? Até eu acho que foi o pastor César, que ele comentou a respeito de um missionário que veio aqui no Brasil, e foi perguntado para ele como é que é lá no país de vocês os desviados. Diz ele, desviado? Como assim desviado? Diz ele, não, aquelas pessoas que estavam no caminho. Ah, diz ele, entendi. É aquelas pessoas que elas são presas na cadeia e aí bate nelas e bate muito. Eles tomam muitas chibatadas, muitas chicotadas. Então eles dizem, não, eu não sou, a partir de hoje eu não sou mais cristão. Então eu largo agora o cristianismo, eu volto a ser um hinduísta, ou eu volto a ser budista, ou eu volto a ser da religião islã. E aí tentando dizer para ele no Brasil, não é isso, aqui não é isso. Diz ele, então, mas eu não entendo então, como assim se desviar dos caminhos? Diz ele, para nós só existe a pessoa assim, aquela pessoa que não quer porque apanha muito, sofre muita perseguição, e então ele larga o evangelho. Mas não entende a palavra, a nossa expressão, porque para isso não existe para eles. Porque realmente os irmãos lá, eles não abandonam a Cristo por causa da visão que tem da eternidade. Então, amados, até as afrontas enfrentadas, dentro da visão da eternidade, elas são alegria e são gozo. Vocês percebem que quando Pedro e João, por exemplo, eles apanharam, eles foram açoitados, e depois eles foram libertos no outro dia, como é que eles saíram? Ah, queremos nossos direitos, vamos procurar os direitos humanos, vamos procurar isso. Não, a Bíblia diz que eles saíram dali contentes por terem apanhado e sofrido por amor a Cristo Jesus. O que faz alguém ter esse tipo de sentimento, senão alguém que tem uma visão da eternidade? Tem uma perspectiva da eternidade. Por isso, meus amados, que Jesus diz o seguinte, o meu reino não é daqui. Quando estava sendo julgado de maneira tão injusta, de maneira incólume e injusta, Jesus não reclamou. Mas Jesus diz o seguinte, ó, o meu reino não é daqui. E deve ser essa a nossa visão como igreja, como discípulos de Cristo Jesus, entender que o nosso mundo não é aqui. Amém? Outro ponto nessa mensagem, a nossa cidade não é aqui. Hebreus capítulo 13, verso 14, diz que não temos aqui nenhuma morada permanente, mas aguardamos a que virá. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Meus amados, quem tem essa esperança, sempre vai procurar e sempre tem alegria para viver uma vida de santidade. A Bíblia vai falar, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 3, diz, e todo aquele que tem esta esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Olhando a eternidade, irmãos, com os olhos de Deus. Por que aquele cidadão que ama Jesus e tem a sua vida focada para a eternidade, de repente ele é tentado por alguém para trair a sua esposa, ou trair o seu marido, mas diz não,
Não vou trair o meu cônjuge. Eu digo, irmãos, tem um temor no coração. E porque tem uma visão, uma perspectiva da eternidade. Então diz, eu não vou fazer isto por causa da eternidade. Um temor que tem de um relacionamento andando com Deus e vivendo com Deus, então eu não vou praticar isso. Por que eu não vou roubar lá na empresa, eu poderia pegar alguma coisa na empresa e levar para mim e vender lá fora? Por causa da perspectiva da eternidade. E pergunto a vocês, qual é o crime entre roubar 5 centavos ou roubar 5.000 reais? Existe diferença? A mesma coisa faz o ladrão. Mas por que um cristão, que ele é convertido a Cristo Jesus, e ele tem, tem os seus pés na terra, mas ele tem uma visão da eternidade, por que ele não mexe, ele não pega, ele não rouba? Mas todo mundo faz e faz alguma falcatrua. Não, quando nós temos uma visão da eternidade, nós não vamos entrar em nada que é errado, por temor a Deus e porque nós sabemos que há para nós um tesouro muito maior do que as riquezas daqui da terra. Então as coisas da terra, por mais que reluzam, não pode atrair o nosso coração, não pode fisgar o nosso coração. Então nós precisamos olhar, irmãos, com o olhar da eternidade, e aí vamos nos afastar de tudo aquilo que não presta, aquilo que desagrada a Deus, porque nós sabemos aquele que nos chamou. Os nossos talentos, eles são usados também em favor, irmãos, da eternidade. É uma parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas, capítulo 16, sobre o título está lá assim, o mordomo infiel. Muitas vezes eu me questionava e perguntava como que Jesus elogia na parábola um homem que foi infiel ao seu chefe, ao seu patrão. Lucas capítulo 16, vamos ler o texto. Lucas 16, verso 1, diz assim: disse Jesus também aos seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe era denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandou chamar e disse, que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Verso 3, disse o administrador consigo mesmo, que farei? Pois o meu senhor me tira da administração, trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam nas suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, do seu senhor disse ao primeiro, quanto tu deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma tua conta e anota aí depressa, escreve 50. Depois perguntou ao outro, quanto tu deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse ele, toma a tua conta e escreve 80. Elogiou o Senhor, administrador e fiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis do que na sua própria geração, do que os filhos da luz. Meus amados, Jesus elogiou esse homem pela prudência de pensar no futuro. E aqui que está a lição, o coração dessa parábola. Está em pensar no futuro. Está em pensar no amanhã. Apesar do exemplo referir-se a alguém aqui que é acusado de desonestidade, porém as suas ações posteriores, elas vão demonstrar que a atitude que Deus espera da nossa vida no que diz ao nosso relacionamento com o futuro. O problema todo era o quê? O administrador, ele é acusado da desonestidade, havia acabado de receber uma palavra dura do seu senhor. E em breve ele ia estar então desempregado, pelo indício de ter desperdiçado os bens do seu patrão, e ele pensou, o que eu vou fazer? Eu acho tão interessante porque
Essa parábola ela é uma continuação de uma outra parábola que está no capítulo 15, que é do filho pródigo. O filho pródigo desperdiçou os bens do seu pai. Esse mordomo infiel estava desperdiçando os bens do seu patrão. Talvez o seguinte, ele não estava administrando bem. A empresa estava quebrando. Em vez de prosperar e avançar, ela estava quebrando. E o patrão disse o seguinte, olha, não dá mais para manter esse homem aqui da maneira que está. A empresa vai falir. Qual foi a saída que ele pensou? Ele disse o seguinte, vou resolver essa situação. E aí chamou um, tu deve quanto? Devo 100, tá, escreve aí que tu deve só 50. O outro, tu deve quanto? Eu devo 100, então escreve aí que tu deve apenas 80. Eu acredito, irmãos, que talvez ele não estava lesando o seu chefe. Ele não estava lesando, talvez ele completou o valor com seus próprios recursos. O outro pensamento, ele abriu mão da sua comissão referente ao serviço de administrador e repassou da sua comissão para aquele homem, para quem devia. E certamente o seu senhor, ele não foi prejudicado, porque essa atitude ele foi do conhecimento, inclusive foi da aprovação do seu senhor, porque a Bíblia diz no versículo 8, que o Senhor elogiou o administrador, Ele é chamado de desonesto, não pela atitude atual, mas agora louvável, por ter observado a maneira como ele fez. Meus amados, o que ele fez? Ele administrou a situação pensando no amanhã. Assim também nossos sentimentos, nossas emoções, nossos recursos, pensando no amanhã. Com visão da eternidade. Coisas que eu perco aqui, talvez no caso dele comissão, quem sabe um direito que ele teve do seu trabalho, um salário, ele abriu mão, mas visando ganhar lá na frente. Esse é o coração da parábola, abrindo mão para ganhar na frente. A vista que nós temos com relação à eternidade eu abro mão aqui para ganhar lá na eternidade. Uma vivência e um relacionamento com Deus. E aqui, meus amados, Jesus vai nos mostrar, em João capítulo 6, a eternidade não é como alguns pensam, que só vai começar quando um dia Jesus voltar e levar a sua igreja, o dia que nós partirmos. João capítulo 6, verso 47, diz que a eternidade, ela já começa no momento que nós começamos a andar com Jesus. Ok? A Bíblia diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê, tem a vida eterna. No momento que eu creio em Cristo Jesus, eu já tenho a vida eterna, eu já entrei na vida eterna, eu já tomei posse da vida eterna. E Jesus mostrou que a vida, meus amados, ela é mais importante do que os bens, mais importante do que as realizações. Mateus capítulo 16, verso 26, Jesus vai dizer o seguinte: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? O apóstolo Paulo vai dizer que viver é Cristo e que morrer é lucro. Paulo escreve aos Filipenses quando está preso, e depois ele vai dizer lá no capítulo 3, verso 1, portanto, se já ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. Ele está falando, pensem nas coisas eternas, e não nas que são daqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É isto que ele nos diz em Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3. Meus amados, nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias e ter o olhar para a eternidade, para cima, não para a terra. Interessante, se você vai ler a respeito da construção do tabernáculo, Moisés ele chama homens que vão fazer o tabernáculo, homens que receberam a porção do Espírito de Deus para fazer o tabernáculo. Eu acho tão lindo porque
quando Deus começa a mandar a construir o tabernáculo, de acordo com aquilo que Moisés tinha visto no monte, na revelação com Deus. Manda fazer 4 coberturas no teto do tabernáculo, sobreposta, uma em cima da outra. Mas o que tem isso de mais? Fazer 4 coberturas, ou o forro do tabernáculo. Meus amados, a Bíblia diz que elas deveriam ser bordadas. As coberturas deveriam ser bordadas, trabalhadas, de algo manual, mais bonito, muito lindo. Elas deveriam ser embelezadas. Era um verdadeiro espetáculo artesanal. Quantas coberturas? 4 coberturas. Uma sobreposta à outra. Quando alguém entrava na tenda da revelação, o que chamava a atenção era o teto. Era para cima. Era lindo. Era algo precioso, era lindo. Olhar para cima, entrar na tenda da revelação, no lugar do encontro com Deus, olhava para cima e via que beleza, que coisa mais linda. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus não mandou fazer piso bonito. Não tinha um porcelanato. Não tinha uma pedra de mármore italiano. Não tinha nada bonito no chão. Não tinha nenhuma beleza no chão. Como é que era o chão do tabernáculo? Aos meus teólogos aqui, aqueles que fazem teologia, aqueles que estudam a Bíblia, o que tinha no chão? Tema de casa para vocês lerem. Ou se alguém sabe, se manifesta, diga, o que tinha no chão? Do que era feito o chão? O que era feito o chão? Chão batido. Terra pura. Nada de beleza. Nada lindo. Alguém entrava, que coisa mais linda. Não, irmãos, era para as pessoas olhar para cima. Amém? Estão entendendo a mensagem? Deus quer que nós olhemos para cima e não para baixo. A revelação, na tenda da revelação, o segredo era olhar para cima, para aquilo que é eterno, e não para o chão. Deus, mas se eu fosse eu ia mandar fazer bonito. Não entendeu a missão. É para cima. É para cima que nós temos que olhar. E às vezes o nosso olhar, irmãos, está muito para baixo, está muito para o chão. Havia uma mulher, a Bíblia menciona que ela andava encurvada. Encurvada. E ela olhava para baixo. A Bíblia diz 18 anos, quase 20 anos, 2 décadas, a mulher encurvada, só olhando para o chão. Sabe que o milagre que Jesus fez na vida dela, irmãos? Fez ela ficar reta para ela olhar para cima. Eu acho que um problema espiritual, porque esses 18 anos, e eu acho tão interessante que a Bíblia, Jesus coloca a fonte. Por que ela andava encurvada? A Bíblia diz um espírito maligno, um demônio, que fazia com que ela olhasse para o chão, encurvada. 18 anos olhando para o chão, encurvada por demônios. Aonde o diabo quer que nós venhamos estar olhando para o chão, encurvado, olhando para o chão. O diabo não quer que você olhe para a eternidade. O diabo não quer que você viva na perspectiva da eternidade. O diabo quer nos levar a um aprisionamento, a viver encurvado, olhando para o chão. E Jesus disse, era dia de sábado, e os religiosos retrucaram, e Jesus disse, não convinha libertar esta filha de Abraão. Filha de Abraão. Não era alguém que não era da mesma fé. Era alguém que tinha fé em Deus, mas andava encurvado. O que o diabo quer fazer na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus? Quer te encurvar. Quer que você tire o teu olhar daquilo que é eterno e você fixe naquilo que é temporal, naquilo que é efêmero, naquilo que é transitório. Você vai ler Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, meus amados, que os heróis da fé, eles não estavam nem aí, mas escolheram realmente sofrer, porque eles olhavam para aquilo que é eterno. O que nos faz ser diferente de todos? Uma esperança viva.
que nós temos no nosso coração. Jesus, depois de ter passado pela mulher samaritana, no capítulo 4, e os discípulos vêm para o Senhor e dizem: Senhor, come. E o Senhor rejeitou aquela comida, disse: uma comida eu tenho, e essa é fazer a vontade do Pai. Mas Jesus diz o seguinte: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam pela ceifa. Ergam os olhos, porque os campos já branqueiam pela ceifa. Por que que Jesus, irmãos, disse isso aos discípulos? Eles pensavam em buscar comida para saciar a fome. Eles estavam pensando na terra, os discípulos. Mas Jesus se preocupava em ganhar aquela mulher perdida. Porque aquela mulher, junto ao poço de Jacó, foi ela que trouxe uma cidade inteira. A visão de Jesus, irmãos, era naquilo que é eterno, enquanto dos discípulos era naquilo que era terreno. Então ele lhe diz uma coisa para eles. Jesus diz: olha, ergam os olhos de vocês e vejam que os campos já estão brancos, já branquejam para a ceifa. Então ele diz que o que ele quer dizer é que se os nossos olhos estiverem no chão, irmãos, cuidando apenas das coisas terrenas, nós não vamos enxergar os campos que estão brancos para a ceifa. Eu acho tão interessante. Ergam os olhos e vejam que os campos já branquejam. Não precisa erguer os olhos para ver os campos brancos. É só olhar na horizontal. Mas só quando a gente olha, irmãos, com a visão da eternidade, é que os nossos olhos vão se abrir. No tocante, meus amados, a consolidar cada uma das vidas que o Senhor tem nos dado na grande colheita. Ontem foi tão lindo de ver aquilo que o nosso Deus está fazendo no nosso meio. Quantas pessoas receberam o diploma, o certificado do Crescendo na Fé. E eu já fico orando: Deus, que cada pessoa que receber esse certificado, Senhor, amanhã, seja alguém que vai estar ministrando sobre a vida de outro e vai estar crescendo mais ainda. Meus amados, que os nossos olhos estejam na eternidade e não apenas aqui nas coisas terrenas, ok? Se nós não olharmos para o céu, como disse o Senhor, Jesus disse: ergam os vossos olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa, irmãos. Se nós não olharmos para o céu, nós não vamos ver a necessidade do mundo carente, das pessoas que estão sendo destruídas, lares que estão sendo destruídos, famílias que estão sendo dizimadas, pessoas que estão vivendo um desespero. Nós não vamos conseguir enxergar o coração necessitado das pessoas. Mas é olhando, meus amados, para a eternidade que nós vamos conseguir entender, compreender e que nós vamos atrás. Amém? Meus amados, que os nossos olhos estejam na eternidade em nome de Jesus. Amém? Ok? Daquela mulher que eu falava para vocês, está em Lucas capítulo 13, versículo 11, diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Esta mulher, irmãos, ela andava encurvada por quase 2 décadas. E não havia meios, formas, jeito desta mulher endireitar-se. Porque a sua doença, ela era espiritual, ela não era física. Não resolveria de maneira nenhuma por qualquer outro tipo de tratamento. Era espiritual. Depois Jesus vai dizer, no verso 16, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O tipo de prisão, irmãos, que ela tinha era não poder olhar para o alto. E lembre-se, ela era filha de Abraão. E a libertação foi ela poder olhar para o alto. Libertação espiritual, irmãos, é quando a gente consegue olhar para Deus. Quando estamos aprisionados e não consegue encontrar respostas e nem saídas em Deus. E já para ir finalizando, eu quero citar Estevão, quando foi apedrejado. A Bíblia diz que ele foi levado então, e depois do seu discurso, os judeus se sentiram ofendidos, pegaram em pedras e mataram a Estevão.
A Bíblia diz, meus amados, que Estevão ele toma uma atitude. E porque ele não reclama daquele momento, ele não reclama das pesadas, do tamanho das pedras que vieram contra ele. E nós sabemos, a Bíblia diz que ele morreu apedrejado, foi um mártir, morreu apedrejado, certo? Mas a Bíblia diz que ele olhou seus olhos para os céus. E ele viu os céus abertos, ele viu a eternidade. E aí ele louvou a Deus. E aí ele disse, Pai, Senhor, perdoa o pecado dessa gente. Perdoa o pecado dele. Por que pede perdão no momento que as pessoas estão matando ele injustamente? Porque ele está com o olhar na eternidade. Por que o ser humano reclama tanto? Porque está olhando para a terra. Por que a gente consegue agradecer e louvar a Deus em qualquer circunstância? Porque os nossos olhos estão na eternidade. Como é que estamos conduzindo a nossa vida? Como é que nós estamos passando os momentos? Hebreus 11:35 diz que alguns não aceitaram o seu livramento, porque visaram olhar uma recompensa maior. Meus amados, quando passamos por provas, quando passamos por tribulações, quando passamos por lutas, tudo vai depender de como é que nós estamos olhando. Se nós estivermos vivendo na terra com a perspectiva da eternidade, tudo vai passar. Amém? E nós vamos dar glória a Deus, nós vamos louvar o Senhor e vamos bendizer o seu nome, porque estamos olhando para a eternidade, que deve dirigir a nossa vida, a nossa visão, a visão pela eternidade, não a visão da terra. Amém? Que o nosso Deus, irmãos, trabalhe o nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração, que a nossa vida ela seja uma vida fervorosa em Deus, amém? Por causa da perspectiva que nós temos da eternidade, amém? Se não tivermos essa perspectiva da eternidade, tudo vai ser difícil, tudo é problema, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim e tudo é ruim. Mas se nós tivermos a perspectiva da eternidade, é tudo bênção. Vamos lá, glória a Deus, Deus é conosco, o Senhor vai nos dar vitória, vamos alcançar mais, vamos conquistar mais, porque a vitória vem de Deus sobre a nossa vida, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, amém? Que o nosso coração seja liberto, de olharmos somente para a terra. Que Deus nos dê, amados, mudança de visão, que a nossa visão esteja focada na eternidade. Amém? Que Deus nos dê uma perspectiva da eternidade para vivermos bem aqui na terra, mesmo passando por aflições, angústias, dificuldades e tantos males ou perseguição. Graças a Deus que no Brasil não temos perseguição, mas podemos viver, irmãos, uma vida tão pequena, uma vida tão remota daquilo que é a vontade de Deus, tão distante da vontade de Deus, se nós tivermos apenas uma perspectiva de terra. Que Deus nos amplie a nossa visão, que possamos olhar para a eternidade e contemplar a graça e a bondade do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor.